Bom dia, amigo do Espaço Comunidade. Então, hoje eu venho aqui para falar um pouco acerca da salvação. Certa ocasião alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E é exatamente sobre essa pergunta que eu quero falar um pouquinho, poucos minutos para você, em como fazer para herdar a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículo 8, o texto sagrado diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse texto responde a pergunta: como fazer para herdar a vida eterna? A própria Bíblia, ela responde as nossas questões, as nossas perguntas, e ela interpreta ela mesma. Como farei para herdar a vida eterna? Se o texto sagrado diz que a salvação é pela fé, o que nós temos que fazer para herdar a vida eterna? É crer. Um certo homem na Bíblia, desesperado, sem saber o que fazer, ele disse: que farei para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quero enfatizar novamente a pergunta que foi feita a Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Se pela graça crermos em Jesus Cristo, seremos salvos. Efésios 2,8, vou repetir: pela graça sois salvos por meio da fé. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo, a fé salvífica, a fé que abre as portas do coração para a salvação. Se a salvação é pela graça, nós não temos que fazer nada para sermos salvos, senão crer, senão professar Jesus como Senhor e Salvador, crendo de todo o coração que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Se Ele é o único e suficiente Salvador, não há necessidade de outros deuses, não há necessidade de usarmos de intermediários, senão unicamente a pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que só há um intermediário, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E se só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, não podemos usar de outro ou outros intermediários para chegar ao céu. Basta crer, professar a fé em Jesus Cristo e reconhecer a obra vicária, o sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto que Ele realizou na cruz do Calvário, porque se Ele não morresse lá na cruz do Calvário, seria necessário que toda a humanidade morresse, ou seja, em pecados e delitos. Todos estaríamos mortos em pecados e delitos, melhor dizendo. Fazendo um corretivo aqui, não quer dizer que seria necessário nós morrêssemos, mas
Se Jesus não morresse na cruz do Calvário por nós, todos nós estaríamos mortos nos nossos pecados e delitos. Então, meus queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. O texto sagrado não diz que nós somos salvos pelo bem que nós realizamos. O texto sagrado não diz que nós somos salvos pelas obras boas que nós realizamos. Ao contrário, as obras não têm nenhum valor para a salvação. O profeta Isaías diz que as nossas obras, elas são como trapo de imundícia, isto em relação à salvação. Mas as nossas obras, elas são muito valorosas em Deus, quando feitas em Deus, para o bem do próximo e, em consequência e como resultado das nossas boas obras, somos galardoados por Deus. Recebemos bênçãos da parte de Deus, bênçãos espirituais e bênçãos materiais, como resultado do bem que nós realizamos, como fazendo parte da lei, da semeadura e da colheita. Então, as nossas obras têm valor para galardão, mas não tem valor para a salvação. O texto sagrado diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. As obras, elas foram feitas para que nós andássemos nelas. Nós fomos feitos feituras de Deus para praticar as boas obras. Então, as obras, elas são o resultado da nossa salvação e não a causa da nossa salvação. Existe uma corrente, uma linha teológica que erroneamente ensina que para sermos salvos precisamos praticar as boas obras. Mas não é bem assim. Nós, salvos em Jesus Cristo, praticamos as boas obras porque nós já somos salvos. E como resultado da nossa salvação, nós praticamos as boas obras. Nós não praticamos as boas obras para sermos salvos, mas sim nós praticamos as boas obras porque somos salvos. Então, se queremos herdar a salvação, precisamos crer em Jesus Cristo, reconhecê-lo como único Senhor e Salvador e seguir as pisadas do Mestre, segundo os parâmetros estabelecidos pela Palavra de Deus. Mas a frase que diz que sem caridade não há salvação não tem o respaldo, não tem o embasamento bíblico, visto que a salvação é pela graça. O que é graça? Graça é o dom de Deus para nós em relação à salvação, querendo dizer que a salvação não é por mérito. Nós não somos salvos porque nós merecemos. Nós somos salvos pela graça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Porque se fôssemos salvos pelas obras, nós estaríamos humilhando, desprezando aqueles que não praticam as boas obras. Por isso, queridos amigos, tão somente creia em Jesus Cristo, professe a Ele, reconheça a Ele como seu senhorio, reconheça o sacrifício vicário, a obra expiatória realizada por Ele na cruz do Calvário. Siga as pisadas dele segundo os parâmetros da Palavra de Deus, sem fanatismo, sem heresia, e professe com teu coração, professe com a tua boca e creia com teu coração
que há um só Deus, um só Senhor, o único que pode nos salvar. Ok? Abraço.